A comunicação que se segue sob o título Requisitos Formais das Convocatórias das Assembleias Gerais, o uso das TIC, estudo comparativo entre os regimes jurídicos português e espanhol, é apresentada por Marisa Diniz, professora adjunta na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria, Portugal, licenciada e mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e doutorada na área das sociedades comerciais pela Faculdade de Direito da Universidade de Salamanca. Trata-se de uma comunicação selecionada para ser apresentada no âmbito do 4º Congresso Internacional sobre Derecho, Gobernanza e Inovación, que está subordinado ao tema Los Desafios del Derecho ante las Nuevas Tecnologías e é uma organização conjunta do Instituto Ibero-Americano de Estudos Jurídicos e da Universidade Seu Cardenal Herrera, a decorrer nos dias 2 e 3 de abril de 2020. Esta exposição encontra-se dividida em 4 partes essenciais: considerações iniciais, regime jurídico português, regime jurídico espanhol e considerações finais. O regime jurídico português, por sua vez, encontra-se dividido em 2 partes: por um lado, sociedades por cotas e, por outro lado, sociedades anónimas. No que respeita às considerações iniciais, para efeitos sobretudo de enquadramento na temática a desenvolver, há que referir que as sociedades comerciais podem assumir vários tipos consoante as características principais que revestem, cabendo às partes eleger o tipo comercial que melhor se adequa aos seus interesses. Independentemente da existência de diversos tipos de sociedades, o tecido empresarial português é constituído sobretudo por sociedades de tipo cotas e de tipo anónimas. Por sua vez, o tecido empresarial espanhol é constituído sobretudo por sociedades de responsabilidade limitada, sociedade não é bem empresa, um subtipo das sociedades de responsabilidade limitada, e sociedades por ações ou sociedades anónimas. Serão, pois, estes os tipos societários objeto da presente análise. As sociedades, na sua veste de pessoa coletiva, demandam a existência de uma estrutura organizatória que denominamos de órgãos sociais e que podem assumir natureza singular ou coletiva, consoante sejam constituídos por um único elemento ou por mais. É precisamente essa essência coletiva que conduz à obrigatoriedade de os órgãos deliberarem para formarem a respectiva vontade jurídica. O procedimento deliberativo obedece a trâmites legais e estatutários que, quando postos em causa, podem inquinar a deliberação de invalidade. O processo deliberativo assume especial importância no âmbito das Assembleias Gerais, ou das Juntas Generales, com destaque para as formalidades inerentes à convocação dos sócios que dependem do tipo de sociedade em causa. A eficácia dos meios tradicionais, nomeadamente a carta registada e a publicação em jornais, tem sido abalada pela celeridade e pelo poder imprimidos às mais recentes tecnologias. Apesar de nesta sede se terem verificado algumas mudanças legislativas, queremos que em nenhum dos ordenamentos em estudo tais alterações foram devidamente articuladas de forma a alcançar a necessária harmonia técnico-jurídica. Vejamos agora o que refere o ordenamento jurídico português. De facto, o legislador português foi pioneiro em trazer para o plano legislativo as TIC, conferindo em vários quadros significado jurídico. Não houve, sem embargo, um continuado avanço legislativo neste âmbito e, pese embora as inovações técnicas que se verificaram nos últimos anos e que permitem atualmente soluções muito distintas, as mesmas não ganharam amparo em alterações legislativas, verificando-se, de facto, em matéria de direito das sociedades, alguma inércia legislativa. No que às sociedades por cotas respeita, os sócios destas sociedades são convocados para as Assembleias Gerais por via de carta registada com a antecedência mínima de 15 dias, face à data da realização da reunião, estando esta competência a cargo dos gerentes. As preditas formalidades revestem natureza imperativa mínima e, por isso, pode o contrato de sociedade aditar outras formalidades às legalmente estabelecidas, não podendo, no entanto, afastar as expressamente consagradas. A utilização de carta registada na convocação dos sócios é tradicional e prende-se, além do mais, com as características de segurança e de fiabilidade que lhe são reconhecidas. No atual estado da técnica e da massiva utilização de TIC, cumpre questionar se a convocatória dos sócios não pode ser remetida por via eletrónica, o que acarretaria, sem dúvida, a otimização ao processo, tanto em termos de economia processual como temporal. Cumpre referir a este propósito o Decreto-Lei 290-D-99 de 2 de agosto, que veio declarar a validade jurídica dos documentos eletrónicos, equiparando-os aos documentos materializados em suporte de papel. Equiparou também a assinatura eletrónica autógrafa, desde cumpridos determinados requisitos de segurança. Criou ainda as presunções de que a referida assinatura é aposta com a intenção de conferir a autoria do documento ao assinante e de assegurar que o documento não sofreu quaisquer alterações em momento posterior. Por fim, equiparou o envio das mensagens eletrónicas ao envio de mensagens por via postal, mesmo em situações de envio de correio postal registado. Este regime deve ser aplicado aos vários ramos do direito, exceto quando existe norma que professe sentido diverso. Assim não sucede, porém, no que concerne ao direito societário e, por isso, não há razões que conduzam ao afastamento do preceituado neste diploma. Aliás, em 2006, na sequência das alterações promovidas ao Código das Sociedades Comerciais português, reafirmaram-se os intentos de o legislador aplicar ao funcionamento das sociedades comerciais a utilização das TIC,
com a introdução, entre outras normas, do artigo 4º-A. Do exposto, resulta que, nas sociedades por cotas, pode o gerente convocar os sócios, remetendo para o efeito a convocatória por via eletrónica. Para tanto, bastará que o documento eletrónico que contém a convocatória esteja devidamente assinado com a assinatura eletrónica qualificada do gerente e que o meio de telecomunicação utilizado no envio da mensagem assegure a efetiva recepção pelo destinatário. Atualmente, a assinatura eletrónica qualificada é uma ferramenta utilizada a miúdo pelos cidadãos portugueses, sendo efetivamente bastante comum entre profissionais. Por sua vez, o atual estado da técnica permite afirmar que existem meios de comunicação que garantem elevados níveis de fiabilidade e de inteligibilidade no envio e na confirmação da recepção da mensagem pelo destinatário, afiançando igualmente que a mensagem não foi corrompida neste processo. A aplicação deste regime não resulta, como se pode verificar, diretamente das regras do Código das Sociedades Comerciais, mas tão só do regime geral que analisamos e que entendemos, na verdade, ser bastante. Aliás, estávamos mesmo em crer que não haveria necessidade de intervenção legislativa expressa neste sentido, não fora o facto de o legislador a ter feito no que respeita às sociedades anónimas, como de seguida veremos, e ter motivado então interpretações dúbias. De facto, no que respeita às sociedades anónimas, cabe ao Presidente da Mesa da Assembleia proceder à convocação das Assembleias Gerais e deve a convocatória ser publicada em sítio da internet de acesso público regulado por portaria do Ministro da Justiça, com a antecedência de pelo menos um mês face à data da realização da reunião. Pode, no entanto, o contrato de sociedade aditar à publicação outras formalidades e ainda substituir a publicação por carta registada ou, em relação aos acionistas que comuniquem previamente o seu consentimento, por correio eletrónico com recibo de leitura. De facto, em 2006, o legislador português alterou o Código das Sociedades Comerciais, permitindo o envio da convocatória por correio eletrónico. Não o fez, no entanto, em nossa opinião, da melhor forma. Desde logo porque não teve em consideração o disposto no Decreto-Lei 290-D-99 e permitiu que a substituição da carta registada pela mensagem de correio eletrónico não estivesse dependente de assinatura eletrónica, mas tão só da emissão do recibo de leitura. Pensamos que não foi uma diferença de regime intencional que pretendesse simplificar o regime aplicável às sociedades anónimas. Com efeito, pensamos que o raciocínio jurídico foi simplesmente diferente e, em nosso juízo, pior. Andou, pois, em nosso entendimento, mal o legislador português, ao não ter seguido as mesmas regras, desde logo porque, por um lado, permitiria manter a necessária coerência jurídica e, por outro, porque apresentaria maior segurança jurídica. Independentemente do referido, sempre poderá o Presidente da Mesa da Assembleia substituir a carta registada em conformidade com o postulado no Decreto-Lei nº 290-D-99, sem nesse caso, pois então, necessitar de ficar dependente do recibo de leitura por parte do acionista. Apenas uma nota adicional para referir que da norma resulta que a substituição da publicação apenas é admissível quando sejam nominativas todas as ações da sociedade. A redação tinha em conta que, a esta data, eram admissíveis ações nominativas e ao portador, mas como é sabido, a Lei nº 15/2017, de 3 de maio, veio determinar a proibição de ações ao portador e, consequentemente, conferir maior amplitude ao âmbito de aplicação do número 3 do artigo 377 do Código de Sociedades Comerciais português. Sobre o regime jurídico espanhol, há que trazer à colação de imediato o Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julho, que aprovou o denominado texto refundido da Lei de Sociedades de Capital, que teve o mérito de incluir num único diploma as normas referentes às sociedades comerciais de capitais. Reconhecemos a utilidade jurídica do texto refundido e a necessidade de as respectivas normas terem de ser idênticas às originais, não se admitindo sob pena de violar a norma habilitante alterações significativas. No entanto, a habilitação conferida sempre terá, a bem da segurança jurídica, de incluir mandato de harmonização para evitar a existência de dúvidas e aclarar o alcance das normas. Pensamos, pois, que o articulado do texto refundido deveria comungar de maior coerência e harmonia. Se não, vejamos. No que respeita à convocatória das juntas generales das sociedades de responsabilidade limitada e das sociedades por ações, compete aos administradores e é feita mediante publicação na página web da sociedade ou, na falta desta, no Jornal Oficial de Registro Mercantil e num dos jornais de maior circulação na região onde esteja domiciliada a sociedade. Em 2012, o legislador espanhol determinou a obrigatoriedade de as sociedades cotizadas terem página web e a faculdade de as restantes sociedades a adotarem. A validade da página web depende da deliberação da Assembleia Geral, convocada expressamente para esse efeito, e de registro junto da Conservatória do Registro Comercial e de publicação no BORM, no Jornal Oficial.
Estando depois a página web da sociedade devidamente criada, pode a convocatória para a Assembleia Geral ser aí publicada em detrimento de quaisquer outras formalidades. Se a sociedade não tiver página web ou se esta não cumprir os requisitos obrigatórios, a convocatória deve ser publicada no BORM e bem assim num dos jornais de grande circulação na região do domicílio social. A lei permite, no entanto, a substituição desta forma de convocar, podendo o contrato determinar que a convocatória se realize por qualquer procedimento de comunicação individual e escrita que assegure a recepção do anúncio por todos os sócios no domicílio, especificando que, relativamente aos sócios residentes no estrangeiro, os estatutos podem determinar que a convocatória individual apenas seja remetida ao endereço nacional, em Espanha. A primeira questão que se coloca é de saber o exato alcance do conceito de comunicação individual e escrita e, em particular, se uma comunicação eletrónica consubstancia estas características, ou seja, se a convocatória é remetida por via eletrónica para cada um dos sócios, pode revestir esta natureza de comunicação individual e escrita. Não temos dúvidas que reveste, pois o documento eletrónico é um documento escrito e a comunicação eletrónica, no caso, envio para o endereço eletrónico de sócio que o tenha fornecido, é certamente uma comunicação individual. Por fim de referir que o envio da convocatória mediante correio eletrónico assegura a recepção do aviso, conforme exigido no preceito legal, porquanto atualmente existem meios capazes de comprovar o envio e a recepção de mensagens de correio eletrónicas. Sabemos igualmente que a posição da assinatura eletrónica qualificada confere ao documento efeitos jurídicos idênticos aos resultantes da aposição de assinatura autógrafa. Se exigir recibo de leitura, ainda se garante melhor a efetiva recepção da mensagem. Saliente-se igualmente que, no caso de envio eletrónico da convocatória, além de outras vantagens evidentes, queda desprovida de necessidade de determinar um local em território espanhol para o envio da convocatória, facilitando assim a convocação dos sócios com residência fora de Espanha. Independentemente da forma adotada para a realização da convocatória, é sempre admissível aditar outras formalidades. Uma nota particular relativamente às sociedades no web-empresa. A este respeito, o artigo 446 do texto refundido vem dizer que, para além das formas de convocar já referidas, podem as Assembleias Gerais ser convocadas mediante carta registada com aviso de recepção ou por procedimento telemático que permitam ao sócio o conhecimento da convocatória ou quando estes remetam recibo de leitura. Pese embora o facto da redação da norma indiciar que as formas aí previstas acrescentam novidade às mencionadas no artigo 173, queremos que não é assim. Com efeito, já o número 2 do artigo 173 do texto refundido refere que a convocatória pode ser comunicada de forma individual e escrita desde que assegure a recepção. Ora, a carta registada com aviso de recepção, a utilização de meios telemáticos que assegurem a recepção da mensagem e, bem assim, a utilização de meios telemáticos com recibo de leitura consubstanciam formas de comunicação individual e escrita. Ou seja, na verdade, a existência de duas normas aparentemente distintas, mas de conteúdo idêntico, gera a ilusão errónea de que as Assembleias Gerais das sociedades no web-empresa têm à sua disposição mais formas de convocar do que aquelas que a lei prevê para as sociedades de responsabilidade limitada. Tudo somando ao facto de as normas resultantes do texto refundido não serem claras e conduzirem à existência de dúvidas jurídicas na sua interpretação, reclamou intervenção por parte da Direção-Geral dos Registros e do Notariado de Espanha, que em 2019 afirmou que o correio eletrónico é hoje o meio de comunicação por excelência e que existem meios para garantir o envio e a recepção da mensagem, dizendo igualmente que a utilização de correio eletrónico é a forma mais segura de comunicação. Em jeito de considerações finais, parece claro que ambos os regimes apresentam fragilidades jurídicas em matéria de utilização das TIC na convocação dos sócios. Tais fragilidades advêm principalmente do facto de, em nenhum dos preditos regimes jurídicos, existir um articulado que, de forma coerente e harmoniosa, define exatamente quais os meios telemáticos que permitem concretizar as formalidades legais que a convocatória reclama para produzir efeitos jurídicos. Urge, portanto, definir quais os meios telemáticos que consubstanciam a natureza de comunicação individual e escrita e que garantem os necessários níveis de segurança e de durabilidade. Em nossa opinião, a aposição de assinatura eletrónica qualificada na comunicação enviada permite alcançar os referidos desígnios e, bem assim, garantir que a convocatória é remetida por quem tem competência para o fazer, sendo, portanto, esta a melhor forma de convocar. Muito obrigada.